Hoje eu vim até Balneário Camboriú para falarmos a respeito de um assunto que é de interesse de todos: homens, mulheres, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, enfim. Quem não pensa na beleza, na estética, estar de bem consigo mesmo, mudar a vida, será que é possível? E eu vim conhecer uma clínica que realmente está fazendo a diferença. São várias unidades: Joinville, Balneário Camboriú, e eu estou na de Balneário Camboriú, FG Faces. Gente, aqui eu encontrei 3 médicos, não é só um não, 3, e um time de peso para mudar a sua vida. E comigo já a doutora Arielle. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. Obrigada por você estar aqui receber conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós falamos muito a respeito da beleza, da estética, e a beleza da mulher brasileira chama atenção no mundo inteiro. E isso nos trouxe a curiosidade de virmos ao Brasil para fazermos essa matéria exclusiva, mostrando como são os procedimentos realizados no Brasil e como a clínica de vocês vem trazendo esse diferencial, transformando vidas. Como se deu essa parceria? Então, a gente tem um amor muito grande pela estética, pela beleza desde pequena, tanto eu quanto a doutora Aline, que a gente é irmãs, e na faculdade de odontologia as coisas foram se aflorando, onde a gente conheceu o terceiro sócio, que foi o Rafael, e essa paixão por empreender, pelo mundo da estética, surgiu essa parceria que criou a FG Faces, onde a gente começou em Joinville, uma parceria muito legal, e a gente veio ampliando agora para Balneário Camboriú também. Doutora, uma coisa é fato. Muito se fala a respeito de face, mas ninguém conhece a anatomia de uma face como um dentista. Exatamente. No curso de odontologia a gente estuda muito cabeça e pescoço, então os dentistas são especialistas na face. A gente estuda 5 anos a face profundamente, então a gente conhece muito de anatomia, muito de estética também, e a gente, no nosso curso, a gente sentiu essa paixão pela estética. E o mundo odontológico vem abrangindo a estética também, né? Agora, quando a gente fala a respeito de 3 grandes profissionais realizando isso com maestria, mostrando esse diferencial, e olha, você vai ver no decorrer dessa matéria, desse programa, quantas transformações esses 3 médicos vêm realizando. Doutora, administrar tudo isso também não é fácil. Não é fácil, mas quando você tem parceiros, fica muito mais fácil e simples, né? Então a gente via um no outro. Você tem essa característica, eu tenho essa, como juntos a gente pode melhorar e evoluir isso. Então foi cada um tendo uma qualidade, uma característica, a gente conseguiu formar a FG Faces. Você gosta mais dessa área, eu me identifico com aquela, eu me identifico com a outra, e assim a gente foi desenvolvendo, porque eu costumo dizer que andorinha sozinha não faz verão. Então 3 pessoas, 3 ideias, 3 pensamentos, a gente conseguiu alavancar a FG mais rápido. Eu estou te fazendo essa pergunta porque muitos médicos que até mesmo entram em contato com a gente para falar justamente isso. Existe uma preocupação muito grande em relação à parte administrativa. Então, como trazer, como unir a parte administrativa, a parte financeira dentro de uma clínica de estética? Realmente não é, eu falo, tem que entender todos os lados, não é, doutora? Exatamente. É o maior desafio no mundo odontológico, assim, dos médicos, da saúde, é a parte administrativa. Então, aonde eu me encaixei muito bem com a doutora Aline e com o doutor Rafael, porque eu sou contadora, minha primeira formação é contábeis. Olha. Então, quando eu cheguei no mundo da odontologia, eu senti como esse mundo da saúde precisava da parte contábil, da parte financeira que não tinha. Então, o que a gente trouxe para a FG? Um programa, um sistema que abrange tudo, que cuida do paciente desde a primeira chegada, que coloca as fotinhos, que coloca o histórico dele. Então a gente desenvolveu tudo isso para a clínica já começar andando junto. A parte financeira, a parte administrativa com a parte operacional, com a parte do procedimento em si. Então assim foram talentos juntados. Você vai fazer isso, eu cuido daquilo, como a gente pode fazer isso melhor? O mundo médico, o mundo da saúde, ele é muito carente
na parte financeira e administrativa? É porque nós estamos falando também, para quem está nos assistindo, de uma coisa chamada sonho. Então, quem está vendo este programa hoje está falando: ai, amei, gente, é meu sonho de vida. Mas como fazer isso? Com bons profissionais, uma clínica chiquérrima que eu estou hoje, e de Joinville, então, que você está vendo cenas também. Você fala: como é que é possível realizar esse sonho? É possível sim, porque a partir do momento que você tem um planejamento, não é, doutora? A partir do momento que esse planejamento você faz, você consegue fazê-lo de uma forma gradativa, aonde você vai ter todos os procedimentos da clínica de uma forma acessível ao seu bolso. É possível? Com certeza. A gente tem um sonho, a gente planeja e a gente executa. Porque às vezes você não consegue executar um sonho de uma vez só. Por isso você planeja e vai executando esse sonho em etapas. Então a melhor coisa é começar. Mas começar com o planejamento. Vamos começar e aonde a gente vai chegar? Nosso objetivo é chegar aqui. Mas como que a gente vai chegar aqui? Subindo degraus. Então a gente vai planejando essa evolução por degraus, que foi o que a gente fez. A gente sentou, desenhou FG, nomes, como vai ser o nome. Então a gente tinha várias opções de nomes, assim, como a gente queria ir pro lado da harmonização, a gente pensou em harmony, harmonia, só que no final o F de Facchini e o G de Gazzaniga foi o que reinou. Então a gente fez a Aline e eu, nosso sobrenome é Facchini, e o Dr. Rafael é Gazzaniga. Então a gente fez a junção do F e do G para ficar assim, uma coisa própria, uma coisa nossa, uma criação que veio do nosso coração. Aí ficou o nome FG Faces. Aí sentamos, desenhamos a clínica, desenhamos o nosso sonho, desenhamos as nossas metas e estamos aqui hoje. E uma coisa interessante que a doutora falou que eu achei extremamente importante, que quando você vê um procedimento estético, você fala: eu vou lá e vou sair dessa forma. Não. Existe todo um processo. E o que ela disse agora, às vezes você começa do final para o começo, para você entender os processos que você vai ter que passar ali. Porque isso acontece na face e no corpo também, não é, doutora? Não é da noite para o dia que você chega e faz: pronto, estou toda harmonizada, já estou toda bela e bonita. Não, é todo um processo em cima disso. Todo um processo, todo um planejamento, não só nos negócios, como na vida, como nos procedimentos. Aqui a gente trabalha com plano de tratamento, porque a gente gosta que o paciente vá vendo a evolução dele com o passar do tempo. Às vezes, em uma única sessão, você não vai resolver o problema, mas você vai fazer um plano de tratamento para aos poucos aquele paciente vir evoluindo e a gente ver a evolução dele. Então assim, tudo aos poucos. E a pessoa: eu gostei, eu me senti bonito, eu quero mais aqui, ali ficou ótimo, vamos colocar. Então a gente vai fazendo um plano de tratamento e um protocolo para ir gerenciando o envelhecimento, gerenciando o que você não gosta, o que você quer melhorar. E é interessante, gente, que ela tá esperando o Arthur. Olha que coisa bela. E são aqui quase 9 meses, quase, 9 né? meses, 38 semanas. Deus! E é um planejamento. Então, olha, tudo que a gente está falando aqui reflete no Arthur que está aqui, esperando para nascer também. Assim como foi o sonho desses 3 médicos que se tornaram referência no sul do Brasil. Um sonho que nasceu. Aos poucos, foi sendo planejado, foi sendo concretizado. Até hoje, eu estou aqui mostrando tudo isso para vocês. Daqui a pouco o Arthur também vai chegar ao mundo para mostrar lindo, maravilhoso e todo esse planejamento, que nada acontece num piscar de olhos assim, não. Tudo é necessário que haja um planejamento, não é, doutora? Exatamente. E mamães, se sintam acolhidas pela FG Faces. Aqui a gente tem vários tratamentos antes, durante a gestação, só mais hidratações, mas o pós-gestação também. A gente tem tratamentos tanto para face quanto para o corpo e para emagrecimento. Inclusive eu vou entrar no meu programa de emagrecimento depois do Arthurzinho nascer, porque eu tenho que voltar como era, né? Então esse planejamento ele segue para tudo. Para o gerenciamento das mamães, das mulheres que não estão grávidas, tudo a gente tem um planejamento. E o interessante, mãe de menino, existia uma lenda há muitos anos que toda mãe de menino, às vezes aparecia mancha na pele.
Isso é mito, doutor, ou é verdade? Existem essas manchinhas que a mamãe tem e depois dá para tirar? Ou a mamãe que já está grávida agora, já começou a ver manchinha na pele, dá para ela vir aqui para fazer alguma coisa que não seja tão invasivo? Mamães que têm tendência a melasma. Melasma, essas manchinhas se chamam melasma. Na gravidez, as mamães costumam ter melasma. Por quê? Porque baixa a vitamina. O ferro é uma vitamina que baixa durante a gestação. E baixo ferro pode vir o melasma. Então são vários fatores, mas o ferro é o principal. É difícil a mãezinha que não repõe ferro na gestação que ele não baixa. Mas aqui na FG a gente tem protocolos de vitamina, de peelings, vários tratamentos, até orientações quando você está se programando. Porque hoje em dia a gente se programa para tudo, né? Até para gestar. Então, repor vitaminas, acompanhar durante a gestação para as suas vitaminas não baixar, para o temido melasma não aparecer. Mas tudo bem, se ele aparecer, a gente também tem tratamentos pós-gestação para ir embora essas manchinhas. E não quer dizer que ela veio, ela vai ficar para sempre. A gente consegue tratar com certeza. É que eu tô falando isso, eu tô encantada com ela, a pele dela, gente, tá assim, sabe, radiante, linda. Então, olha, para as mãezinhas que estão grávidas, olha aqui, ó, toque, tá dado testemunho, não perde tempo não, dá uma passadinha aqui. Mas agora, falando em passadinha, doutora, agora sou eu que vou visitar a clínica, conversar com o doutor Rafael, conversar com a doutora Aline, enfim, bater esse papo gostoso com eles, mostrar esses tratamentos que a gente veio de tão longe, né, para mostrar para vocês, enfim. Afinal, o programa de hoje, como eu disse para você, tá especial. Muita coisa vem por aí. Doutora, obrigada. Obrigada. E agora eu vou dar aquele giro pela clínica. Vamos lá. E agora chegou a hora para você que quer dolarizar o seu patrimônio no nosso quadro Dinheiro em Pauta com Kleber Rodrigues. É com você, Kleber. Fala comigo, Vanessa, como que você está nesse dia? Olha só, temos um assunto muito legal para falar hoje, que é sobre aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, como ele pode ter uma renda lá na frente, lá na sua velhice, ter uma renda em dólar. Eu quero falar um pouquinho, alguns minutos sobre esse assunto, então vem comigo. A aposentadoria aqui nos Estados Unidos, um tema muito debatido, muito falado na nossa comunidade brasileira, que é tão grande aqui nos Estados Unidos. Nós somos mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de brasileiros morando e residindo aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero falar sobre alguns tipos de aposentadoria e quem sabe poder te esclarecer algumas dúvidas que a gente sabe que é um assunto muito delicado. Olha só, o social. O social é um tipo de aposentadoria que nós temos aqui que é muito parecido com o INSS nosso lá do Brasil, ou seja, pelo governo. Você pode fazer as contribuições e você receber, a partir dos seus 59 anos e meio, receber uma aposentadoria do governo, tá? Do social. Você precisa completar pelo menos 40 pontos ao longo da sua jornada de contribuição. É um cálculo que você tem que fazer. Todo mundo fala que é um cálculo meio difícil e realmente é mesmo. Não é fácil de calcular a sua aposentadoria através do social, mas aqui a iniciativa privada ela é muito forte. Ou seja, a gente tem uma abrangência muito grande de empresas trabalhando na iniciativa privada. Normalmente as empresas médias e grandes, elas já dão para o seu funcionário mais um plano de aposentadoria e o nome dele normalmente se chama 401k, ou seja, 401k. É um plano muito tradicional entre as médias e grandes empresas, elas dão essa opção para o seu funcionário como um benefício, ou seja, é um plano que ela dá um match. O funcionário contribui um pedaço e ela contribui com outro pedaço, aí podendo ser feito por percentual, enfim, o acordo de cada empresa com cada funcionário. Eu posso te dizer que se você é um empresário de uma pequena empresa, de uma média empresa aqui, 3, 4, 5, 10, 15 funcionários, você ainda não conseguiu implementar o 401k na sua empresa, eu posso te ajudar com isso, porque eu sei que é algo muito importante e gera um valor muito grande para o seu funcionário, principalmente para que você evite o turnover, né, aquela entrada e saída de funcionários. Tá? Então o 401k é um produto muito tradicional e eu posso te ajudar com ele. Existem mais alguns produtos, IRA, Rota, anuidades, são vários produtos, mas uma coisa muito legal que eu queria falar, e aqui quase ninguém fala sobre isso, é que todos esses produtos, são mais de 20 soluções que nós temos hoje de aposentadoria aqui nos Estados Unidos, eles se classificam em são duas classificações que existem aqui, que a gente fala que os qualificados e os não qualificados. O que significa isso? Produtos que são qualificados. Esses produtos, toda a arrecadação que você faz hoje dentro desse produto, você pode abater do teu imposto de renda agora.
Então você contribui e esse valor que você está contribuindo, você usa para bater do teu imposto de renda. Muitos empresários usam essa estratégia para baixar o valor de imposto que vai pagar e esse valor você coloca dentro de um plano de aposentadoria. Só que quando você for sacar lá, a partir dos 59 anos e meio, você também vai ter que pagar imposto de renda em cima desse valor que você está sacando. Tá? E existem os produtos que são não qualificados. Que são os produtos não qualificados? São produtos que o que você contribui agora, você não pode abater do teu imposto de renda, mas lá na frente também você não vai pagar imposto de renda na hora que você sacar. Tá? Então existem vários tipos de produtos, tanto qualificados como não qualificados, que você pode usar como a sua estratégia. Kleber, qual que é o melhor produto para mim? Temos que sentar e temos que analisar o teu perfil, entender o teu momento, entender em que momento que você está de contribuição ou em que momento que você está da vida, se você tem 20 anos, se você tem 40 anos ou se você tem 50 anos. Existe uma estratégia, mesmo para pessoas com 60 anos, ainda existem estratégias que nós conseguimos fazer a pessoa se aposentar aqui nos Estados Unidos. Então, falando um pouquinho mais sobre outros tipos de planos que nós temos, o IRA é um produto muito comum aqui também e as pessoas utilizam muito. E ele pode ser tanto qualificado como não qualificado. O não qualificado dele se chama Roth IRA, né? Então é um produto que você tem esse incentivo de imposto. Ele tem um teto para você contribuir, você não pode contribuir com o valor que você quiser, ele existe um teto, mas é possível você se beneficiar do imposto. Existem anuidades também, vários tipos de anuidade, onde você pode se beneficiar também da questão do imposto. E aqui, para terminar, algo muito importante para falar, que mesmo pessoas que estão morando no Brasil, existem alguns produtos aqui que a pessoa pode adquirir e ela pode se aposentar em dólar. Existe uma legislação americana para isso, mas é possível, mesmo a pessoa morando no Brasil, ter um plano de aposentadoria aqui e se aposentar em dólar. Vanessa, vai aí com você. Espero que o assunto tenha sido bacana. Eu gostei muito desse assunto, eu gosto muito desse assunto, eu trabalho com isso. Se as pessoas tiverem dúvida a respeito, quiserem entender mais no Bit, pode entrar em contato comigo. Em algum lugar aqui vai ter o meu contato. Você pode falar comigo, vai ser um prazer te atender. Vanessa, vai com você, minha querida. A busca pela eterna juventude sempre foi um grande mistério. Há anos e anos e anos, tecnologia que não para, cientistas sempre avançando. Cada vez mais nós vemos grandes profissionais da área médica buscando para que as pessoas possam ter esse acesso. O acesso à beleza, o acesso à autoestima, o que muda na vida das pessoas quando elas passam por um procedimento estético. Afinal, como descobrir essa fonte da eterna juventude? Ou será que realmente o viável realmente seria iniciarmos tudo isso com pouca idade? Desde uma boa alimentação, até mesmo, como a gente sempre comenta, os cuidados. Cuidar de você, não esperar tarde, cedo sim, tarde não. Sabe por quê? Porque hoje eu vim ao Brasil para conversar com eles que são referência em beleza, em estética. E, gente, eu vou dizer, olha, sem brincadeira nenhuma, eu estou encantada. Vocês que já me acompanham, quantos médicos vocês já viram passar pelo programa? Desde cirurgiões plásticos, novas tecnologias, coisas novas no mercado. Mas hoje eu estou em Balneário Camboriú e vim conversar com o Dr. Rafael. Essa clínica que eu estou encantada em todos os sentidos. Realmente, quando falam que o Brasil tem esse diferencial, é verdade. E aqui foi onde eu encontrei. Dr. Rafael, primeiro é um prazer imenso estar ao seu lado. Você que já é uma referência, eu já vi tudo a seu respeito, os tratamentos, os procedimentos, até mesmo você. Essa paixão pela estética, como nasceu? Muito obrigada pelas palavras, Vanessa. Satisfação estar aqui com você. E a paixão de estética, eu falo que é desde criança. Minha mãe fala que desde muito cedo eu gostava assim de cuidar da pele, cuidar da imagem. E isso veio transcendendo no meu coração. Fiz as faculdades, especialidades e hoje atuo plenamente
com a parte de estética avançada, cuidando, embelezando, elevando a melhor versão das minhas pacientes. Quando nós falamos a respeito da busca pela eterna juventude, que não é de hoje, a gente está falando de décadas e décadas, enfim, muitos procedimentos já mudaram, tecnologia que veio sim para auxiliar e as mulheres ainda buscam isso, não só mulheres, tanto homens quanto mulheres. Agora, quando a gente fala a respeito disso, doutor, essa tecnologia nova, o que a gente encontra hoje de novo no mercado, desde a sua paixão pela infância, quando você já começou a entender que ali tinha um nicho interessante de fazer essa mulher mais feliz. Quando a gente fala a respeito disso, estamos falando a respeito de qualidade de vida. Com certeza. Eu sempre falo que não é simplesmente um procedimento estético. É o realce, né, da autoestima, que isso vai impactar em vários âmbitos da vida da mulher e do homem, né? Desde o casamento, o ciclo social, o trabalho. Isso vai deixar a pessoa mais empoderada, vai enaltecer em vários âmbitos da vida. Então não é só um procedimento, é uma autoestima que vai impactar além, né, muitas coisas do âmbito da vida da pessoa. Eu me recordo que há muitos anos nós falávamos a respeito de procedimentos estéticos muito invasivos. Então, quando uma pessoa ia fazer uma rinoplastia, era até mesmo uma agressão ao corpo. Quando falávamos a respeito do lifting facial, existia também, doutor, aquela cirurgia que ficava toda aberta do lado. Enfim, eram procedimentos muito invasivos. Mas a tecnologia hoje é possível essa mulher ficar mais jovem, mais bonita e não ser procedimentos tão invasivos como nós víamos há um tempo atrás. Com certeza, Vanessa. Hoje, com o avanço da estética, nós temos vários procedimentos que a gente pode fazer em consultório que trazem resultados tão bonitos e naturais quanto a cirurgia plástica, né? Então, hoje, com o uso do ácido hialurônico, tecnologias, também estimuladores de colágeno, nós conseguimos ter muitos resultados satisfatórios que muitas vezes postergamos os procedimentos cirúrgicos, né? E o que me chama a atenção também, doutor, é o fato que há alguns anos, como eu comentei agora, as mulheres buscavam a estética já com uma idade avançada. Hoje, cada dia que passa, eu vejo as meninas buscando isso com mais frequência. O que mudou? O que vem mudando? É uma consciência das mulheres? O que vem acontecendo, essa transformação? Então, existe um tabu ainda muito grande que a gente acha que tem que esperar tudo cair, tudo ficar muito enrugado para procurar um profissional. Mas a gente sabe que quanto mais cedo, de forma mais preventiva, você começar os procedimentos, mais duradouro será os procedimentos, os resultados dos procedimentos, mais bonito e natural ficará. Então é uma tendência, é uma conscientização que, graças a Deus, todo mundo está tendo para fazer os procedimentos o quanto antes para ter resultados mais naturais e bonitos. Já é um fato que a qualidade de vida, isso transforma a partir do momento que você faz um procedimento. Há alguns anos, a ciência vem nos provando isso, que hoje o ser humano está vivendo cada vez mais. Então, como você quer envelhecer? Essa é a grande pergunta. Muito mais do que a fonte da juventude, é como você gostaria de envelhecer. Você vai chegar aos 80, aos 85, aos 90 anos de idade? De que forma? Eu costumo dizer, doutor, que a mulher hoje, a mulher dos 50 é a mulher do 40. A mulher do 40 é a mulher do 30. Então, quer dizer, houve uma inversão até mesmo em relação, e não temos literatura para entendermos isso, que essa mulher de 50 é a atual mulher de 40. É verdade. E na verdade a gente sempre está percebendo que as pacientes mesmo estão relatando que elas estão cada vez envelhecendo de forma sustentável, saudável, mas em sua melhor versão. Então, elas com 50, 60, muitas vezes elas estão melhor do que aos 30. Então é uma tendência que a gente está vendo sim com as pacientes. Agora, falando a respeito, eu sei que você que está nos assistindo está super curiosa, de antes e depois. Vanessa, mostra, você falou que é uma referência. Sim, gente, é uma referência. Doutor, o que mais as mulheres procuram hoje? Quais são os tratamentos mais requisitados, principalmente aqui na clínica? Então, sem dúvidas, os tratamentos de pele. Todo mundo quer estar com aquela pele radiante, com um glow incrível. Então, os estimuladores de colágeno, o próprio uso do ácido hialurônico em pontos estratégicos para dar lifting, sustentação, contorno. O bom e velho Botox, a toxina botulínica para tratar as ruguinhas. Então, com certeza, é carro-chefe, toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico e estimuladores de colágeno. Claro que também lasers e peelings, que sempre ajuda na pele. Quando você iniciou toda essa sua carreira, o seu entendimento da beleza, o que mais te chamou a atenção?
Eu acredito que esse bem-estar que a estética traz, né? Esse realce da autoestima, de elevar, a pessoa se ver, nossa, doutor, como eu estou bela, eu estou melhor. Eu entrei no consultório, fiz os tratamentos, estou muito melhor. Então, essa satisfação, eu olhar a paciente e sentir que ela está melhor do que ela veio, né? Então, isso é o nosso combustível, eu falo. Agora, é verdade que através das redes sociais, principalmente no Instagram, quando as mulheres passam aqueles filtros, chega um momento que ela não se reconhece mais no espelho. Tão acostumada a fazer stories e ela se olha com aquele filtro e ela quer ter aquele rosto. Chegam pacientes assim aqui no consultório, doutor? Então, eu sempre gosto de alinhar as expectativas. Muitas vezes as pacientes colocam em filtros de Instagram ou ficam se editando em filtros, em aplicativos. E eu sempre gosto de conscientizar essa paciente, né? Do que é real, do que é o natural, do que é o belo de verdade, né? Porque muitas vezes existe uma distorção de imagem que nós temos que alinhar para falar isso aqui é bacana, isso aqui fica natural, isso aqui fica legal. Então eu gosto de alinhar a expectativa e dizer que isso aqui vai ficar bom para você, né? Através da nossa expertise, dos nossos estudos, da nossa análise facial que nós fazemos. Então nós tentamos explicar para o paciente para ele entender que isso aqui é o belo e é o natural que fica bom para ele. Você falou uma coisa muito interessante, alinhar. Existe ainda aquela... como se diz, que é feito na pele, um estudo, a medida esquerdo, direito, porque somos diferentes. O lado esquerdo, as proporções. Direito é diferente, do lado é uma coisa, do lado direito é outra, enfim. Existe, esse estudo é feito ainda quando vai fazer o procedimento na mulher? Então, quando uma paciente chega na nossa clínica, a primeira, por mais que ela queira fazer, por exemplo, um botox, a consulta inicial é feita uma análise facial. Uau! Por quê? Nessa análise facial, nós vamos fazer um estudo mostrando para ela o que pode ser feito. Esse lado direito tem uma assimetria comparado ao lado esquerdo, e assim a gente vai harmonizando de fato a face. Porque o que é a harmonização? É a gente trazer um equilíbrio para a face, de forma natural, de forma harmônica, que vai combinar ali com as proporções já existentes do paciente. Porque a ideia nunca é transformar, é a gente melhorar o que ela já tem de bonita. Só que muitas pessoas confundem né? Essa harmonização que o mundo inteiro fala. Meu Deus, eu quero fazer harmonização facial. Vamos lá, vamos começar, vamos pegar alguns pontos aqui. Às vezes nós não estamos bem com a gente mesmo. Isso é normal, acontece. Em algum momento da vida você, não estou passando por um momento muito bom. E nós estamos comentando isso hoje pela manhã. Às vezes o mundo se torna muito cinza e você se olha no espelho e você não se acha tão bonita e você não se acha tão atraente até mesmo. Mas isso, como o doutor falou, a harmonização, gente, não é todo mundo ficar com a cara de todo mundo. Então existe a necessidade de entender o seu caso especificamente. Hoje nós vemos muitas mulheres tirando até mesmo, reduzindo, tirando, coloquei demais, coloquei em excesso. Eu quero voltar um pouco à naturalidade. Campanhas hoje que nós estamos vendo nas redes sociais também, em busca justamente desse lado mais natural. Doutor, na sua opinião, chegou um momento que as pessoas extravasaram e foi aquele a boca demais, harmonização demais, ácido hialurônico demais, houve um demais em excesso em tudo isso? Existiu um boom na harmonização facial onde os excessos eram desejados. Bocão, muito malar, muita bochecha, né? E aí agora tá vindo um movimento, né? Está com um movimento de desarmonizar, né? Tirar aquilo que estava em excesso. E como eu sempre explico, né? Na consulta inicial nós temos que analisar o perfil da paciente, alinhar as expectativas e até mesmo dizer não para a paciente. Isso aqui não vai ficar bom. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Dizer não para o paciente. Não cabe mais ml em sua boca, não cabe mais ml em seu malar. Nós vamos tratar a pele agora, porque nós somos os profissionais e nós temos que conscientizar os pacientes, né? Então isso é um ponto muito crucial na consulta que a gente alinha com a paciente para ela entender que o exagero não é o caminho. A gente pode tentar outros caminhos que vai deixar a tua beleza mais natural, né? E falando a respeito da pele, existem alguns aparelhos que eu sou apaixonada,
que é o caso do Lavian. Lavian, laser magnífico, Deus, ultrassonografado, gente. Ultraformer. Tudo, Ultraformer, meu Deus. E o plasma também. É tanta tecnologia que, gente, que vem ao nosso favor hoje. E que se formos pensar exatamente isso, quando a gente vê, a gente quer fazer tudo. Doutor, isso eu tenho que perguntar. Passando nas redes sociais, você começa a ver muitas pessoas colocando até mesmo com canetinhas. Coloque botox aqui, vai levantar aqui, vai levantar ali. E você fala, uau, vou fazer aquilo. Chega aqui pra você também, doutor, eu vi isso aqui. Olha, eu quero colocar aqui. Bom, eu falo que é o chat GPT agora e o Dr. Google, né? Que você já chega, não precisa nem passar pelo médico. Olha, eu só preciso da sua mão, eu já sei exatamente o que eu quero fazer. Existe isso, doutor. Tu sabes lá que as pacientes fazem hoje? Elas pedem pra inteligência artificial coloque 1 ml no meu lábios. E ela já vem harmonizada com a inteligência artificial. Isso tá acontecendo, é uma onda. Mas isso é bacana porque, de certa forma, as pacientes já vêm com um nível de consciência que a gente diz, né? Então, porque é diferente daquele paciente que não tem nível de consciência, não entende a diferença entre ácido hialurônico e botox, né? Então, a consulta é um pouquinho mais, assim, detalhada para ela entender. Muitas das pacientes já vêm estudadas, né? Então, é até mais fácil delas entenderem e compreenderem o que elas têm de indicação. Então, tem dois viés, né? O lado bom e o lado ruim. O lado ruim, que às vezes ela já vem com ideias demais que a gente precisa esclarecer, e o lado bom que ela já vem, assim, também ciente dos procedimentos, né? Doutor, é possível hoje, quem está nos assistindo de outro país ou de outro estado, marcar uma consulta, vir a Balneário ou a Joinville, fazer um atendimento com vocês? Isso é possível? Super possível. Eu faço consultas em modalidade online, então para você que mora fora do país. E é muito comum, essa semana inclusive tem de 2 pacientes dos Estados Unidos. Que legal. Que elas vieram exclusivamente para se tratar aqui conosco. Então a gente pode fazer uma pré-consulta online. Desta forma eu consigo já fazer uma pré-análise, fazer indicações de procedimentos. A gente já passa todo o plano de tratamento com o orçamento, o paciente se prepara e vem ao Brasil ou vem à nossa clínica, tanto em Joinville, em Santa Catarina, ou aqui em Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, e realiza os procedimentos. É possível sim se programar e se organizar. E o mais importante é que todo esse protocolo você faz com segurança. Então, quando nós falamos para que você venha fazer uma consulta com um profissional realmente da área, um profissional capacitado que está para te ajudar, para te auxiliar, aí você fala, nossa, mas eu vou pegar um voo até o Brasil. Sim, vale muito mais a pena. Porque um pequeno erro, pode dar uma distorção na sua face, ou até mesmo um profissional que não seja qualificado. Então é o barato que sai caro. Procure um profissional realmente que venha te atender, que venha te dar esse respaldo e passe 2, 3 dias e você vai ter um resultado fantástico. E uma coisa importante, não é, doutor? O fato que não é apenas o procedimento na hora, mas o pós, o pré e o pós, a importância disso também. Total. E eu sempre gosto de falar que nós temos uma equipe que vai cuidar de você de verdade. Então não é só que vim fazer um procedimento e pronto, acabou. Nós temos toda uma equipe de pós-procedimento que nós damos todo o acolhimento, o acompanhamento necessário para este procedimento. Então é uma segurança a mais, porque a gente não quer só realizar um procedimento, nós queremos gerenciar o seu envelhecimento, né? E trazer o maior resultado. Então por isso a importância de procurar uma boa clínica, um bom profissional. Gente, eu adorei gerenciar o seu envelhecimento. Nós nunca falamos sobre isso. Gerenciar o seu envelhecimento. Eu fico imaginando se eu tivesse escutado e se eu tivesse assimilado as suas palavras, hoje eu sofreria muito menos em qualquer procedimento. Porque olha só, gente, gerenciar o seu envelhecimento, isso é um fato. Isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, enfim, 50 mais, e é isso. Se eu tivesse pensado no que ele acabou... Nossa, que lindo isso que você disse. Se você tivesse pensado, eu falo por mim, se eu tivesse pensado isso há 20 anos, hoje a minha pele seria outra, com certeza. Sabe aquelas manchinhas? Né? As manchas finis. Nossa, a mão também, que não, você tenta disfarçar a face e o colo que a gente tenta disfarçar, né? Mas a mão não engana, né, doutor? A mão, olha, minha amiga, meu amigo, 50 mais, você sabe exatamente o que eu tô falando pra você. Bom, doutor, eu queria entender procedimentos que você fez e que te emocionaram. Então, o que eu mais gosto é a harmonização facial completa.
porque é aquele procedimento que a gente vai estabelecer uma harmonia em vários pontos da face, que vai trazer um embelezamento. Então, a gente até recebeu essa semana uma paciente que ela, por um período, fez um tratamento de câncer, e todo mundo sabe que é um tratamento muito forte, né? Exige muito, enfim, da pessoa, e a gente fica mais caidinho, natural, né? Mais flacidez, mais rugas, acaba com o rosto de fato. E a gente restabeleceu, gerenciou o envelhecimento, e ela mesma, assim, a gente pode até soltar depois um videozinho dela falando como isso transformou a vida, até se emocionou. Doutor, eu fiquei transformada, isso aqui realçou muito a minha autoestima, melhorou muito. Então, esse ponto é crucial pra gente. E emociona, né? Porque muda a vida da pessoa, gente, da água pro vinho. A autoestima faz com que você venha ter novos relacionamentos, o mercado de trabalho, tudo se abre para você. Como eu disse anteriormente, às vezes o mundo tá cinza e tudo que você precisa, meu amor, é um bom preenchimento, é você se cuidar. Eu vou te contar um segredo que fique só entre nós. Isso tudo é um cuidado para você. Pasme, é você mesma, é você se amando, você se priorizando. Às vezes é necessário você tirar um tempo para você. E olha, esse tempo que você está tirando para você vai gerar uma qualidade de vida que vai mudar todo o teu círculo. É familiar, é profissional, enfim. Eu super indico aqui o Dr. Rafael, e eu falo, a gente assina embaixo, a gente vai ver esses vídeos que ele comentou agora. Dr. Rafael, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Esse é o primeiro de muitos bate-papos que nós vamos ter com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, mais uma pergunta só para a gente fechar aqui. Qual é o procedimento hoje campeão, mais procurado? Com certeza o ácido hialurônico. Com certeza que vai restaurar as curvaturas da beleza, vai dar aquele embelezamento, aquele realce. Mas lembrando, em pontos estratégicos, para só realçar o que você já tem de bonito. Tá vendo? Quer realçar sua beleza? Vem pra cá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A cada momento aqui dentro da clínica, eu me surpreendo. Nossa, cada história de vida. Bom, alguns depoimentos que você já viu aqui, você já viu nosso bate-papo com o Dr. Rafael e agora com a doutora Aline. Gente, existe todo um corpo clínico aqui, não é, doutora Aline? Existe todo um corpo clínico. E qual que sempre foi a nossa ideia principal? Cuidar da cabeça aos pés, né? Porque quando a gente pensa em estética, a gente pensa também num todo. De estarmos bem, se sentindo bem com o que vemos no espelho, mas também estarmos saudáveis também é muito importante. Então a gente tem um corpo clínico com a parte médica, então a medicina do esporte, a parte hormonal e que abrange todas as áreas do corpo para estarmos em saúde também e belos. Doutora Aline, você falou uma coisa muito importante. Quando nós pensamos em estética, nós pensamos em saúde, não é apenas a parte de fora, mas o que está dentro também. Imagine você uma orquestra sinfônica. Nessa orquestra, todos os instrumentos, eles precisam estar assim em harmonia para que você venha a ter uma peça exclusiva, ímpar. É assim com o nosso organismo também. A doutora falou desse corpo clínico, falou a respeito dos hormônios. Você tem que estar em dia com o seu corpo também. Então, quando a gente fala da parte estética, é maravilhoso, mas você também precisa pensar em toda essa parte que seja toda orquestrada. E os maestros, obviamente, são eles que nos dão o caminho, como percorrer essa beleza, essa busca pela beleza, pela qualidade de vida. Doutora, a paixão pela estética, como surgiu? Surgiu desde pequena. Eu sempre gostei muito de me cuidar, de estar bem, né? Então, com o passar dos anos, eu fui percebendo que eu tinha esse jeito e essa delicadeza de cuidar de pessoas, que eu tinha nascido com um propósito, e esse propósito era cuidar de pessoas, né? Então eu segui o rumo da área da saúde, cursei algumas faculdades, depois pós-graduações também, e foquei nessa área da estética, que é onde eu sempre me identifiquei. Sempre gostei muito de cuidar de mim e cuidar dos outros, então foi a área que eu mais me identifiquei. Dos procedimentos, qual é o procedimento que é o seu queridinho? O meu queridinho é o ácido hialurônico. Por quê? Por quê? Porque ele tem um poder que nenhum outro procedimento tem, que é de simular osso. E o que ele faz?
Aqueles rostos mais arredondados que não tem volume ósseo, a gente consegue vir com ele em pontos estratégicos, projetando o contorno. Então, alongando a face, emagrecendo, imitando o osso de fato, trazendo esse contorno que aquele rosto não tem muitas vezes. E é interessante que a doutora está dizendo que isso é independentemente da idade. Porque você chega numa idade que parece que... Eu vou contar uma coisa, um segredo. Acho que você deve escutar muito isso aqui na clínica. Gente, parece que a gente derrete. Você dorme jovem e no outro dia você vira ano, parece que assim, você tá derretendo. Parece que o contorno aqui vai assim, sabe, algo... Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E são pontos, doutora, que nos chamam a atenção. Então, por exemplo, aqui quando a gente tem esse bigodezinho chamado bigode chinês, né? Não sei se é esse nome que se usa nos dias de hoje, até mesmo uma olheira mais aprofundada. Essa parte aqui, aonde a gente fala que tem essa queda, infelizmente, que o pescoço acaba puxando essa queda. E também o mento, só você alongar um pouquinho esse mento já dá um diferencial. Isso tudo eu consigo fazer com ácido hialurônico? Tudo Esses a gente consegue pontos fazer. escuros também da face? Perfeito. E é até importante a gente entender o processo de envelhecimento. Uhum. Porque com o passar dos anos, a gente passa a perder estruturas da face, onde a gente sente aquele rostinho perder o contorno e derreter. E a gente se sente, ao olhar no espelho, um aspecto de cansaço. Uhum. Por quê? A olheira fica mais profunda, o bigode chinês mais marcado, aparece uma bolsinha que a gente chama de jaws aqui, a boquinha triste. Então tudo isso é o processo de envelhecimento que nos traz. Por isso é importante o gerenciamento dele, para que a gente não sinta o rosto derreter, mas se o rosto derreteu já, tá tudo bem, a gente consegue erguer de novo com o ácido hialurônico também. Então, desde rostos mais jovens até rostos que já têm o processo instalado de envelhecimento, a gente consegue devolver descanso, contorno, jovialidade, porque ele tem esse poder de devolver o que o rosto está perdendo naquele momento. Então, por exemplo, uma olheira profunda, Isso. quando a gente aplica ele ali, descansa, tira aquela profundidade, aquele buraquinho. O ácido hialurônico colocado na olheira disfarça essa sombra, esse aspecto de cansaço. Perfeito. No bigodinho chinês também. Na região do jaws, na região da massazinha, a gente traz aquela puxadinha, aquela subidinha que a gente chama do rosto. Sim. Fica lindo, realça o contorno, a delicadeza, principalmente da mulher. Na região aqui de mandíbula, a gente traz esse contorno, essa angulação perfeita, disfarça aquela bolsinha que vai aparecendo. E o queixo, que alonga a face, Verdade. que traz o emagrecimento e disfarça a A papadinha. papada que... nossa, em detalhe, gente, uma coisa que a gente fala tanto a respeito de face, mas a gente esquece do pescoço, porque isso aqui puxa, não puxa, doutora? Puxa, aqui a gente tem um músculo que ele é depressor, então ele acaba puxando o nosso rosto para baixo, e aí se a gente não cuidar dele, ele acaba gerando uma perda de contorno com o passar dos anos. Então por isso que é importante gerenciar o envelhecimento, vir sempre fazendo as manutenções para que a gente mantenha o rosto sempre contornado, jovial e descansado. Agora, é interessante o que a doutora está colocando aqui, é possível, no caso do pescoço, ácido hialurônico ou botox? Quando a gente fala do pescoço, a gente fala de toxina botulínica Tá. e botox, porque daí a gente trata a musculatura. Aqui é o músculo depressor que fica puxando o nosso rostinho para baixo. Então a gente reduz essa força e aí sim a gente previne o processo de envelhecimento, previne que esses contornos não se percam. Quando a gente fala de qualidade de pele de pescoço, aí sim a gente fala de tratar com bioestimulador de colágeno para deixar essa pele sempre firminha, porque ela vai ficando mais fina e flácida, assim como o rosto. Quando a gente fala de qualidade de pele, o bioestimulador de colágeno é muito importante para manter a pele firminha, não deixar ela afinar e a flacidez surgir. Fantástico. Gente, o que ela está dizendo, muitas vezes você acaba fazendo um procedimento invasivo, como vou fazer uma cirurgia plástica, vou tirar a papada, só que uma coisa que é fundamental, que a doutora falou, que é a pele. Então, por mais que você faça uma cirurgia que seja invasiva, vai tirar a papada, ou, eu vou mais além, doutora, não é só aqui face não, viu gente? É corpo mesmo. Às vezes nós mulheres não sabemos a qualidade da nossa pele, nem somos especialistas para isso também. E você acaba fazendo, vamos lá, você vai fazer uma lipoaspiração, ou você vai fazer uma abdominoplastia e a tua pele não está preparada, meu amor. O que que acontece? Aquele resultado que você tão sonhou para fazer uma cirurgia plástica, essa pele não, desculpa doutora, mas pelo menos é a minha visão, essa pele não está preparada para isso e aí você não tem o resultado 100% que você gostaria. Gente, eu falo disso porque eu já vivi isso, doutora. Na
pele. Então eu falo na pele mesmo. E aí depois eu fui procurar meu médico e ele falou exatamente isso que você está dizendo, que minha pele não estava preparada para aquele procedimento. Então o que aconteceu comigo? Tô falando meu testemunho, gente. Eu fiquei com a flacidez de pele, pelezinha sobrando quando eu fiz a lipo. Então isso tudo acontece mesmo. O que a gente está falando aqui é real, porque eu passei por isso, eu posso dizer o que a doutora está falando realmente faz muito significado. Por isso a importância de você fazer um pré-tratamento, mesmo que você tenha intenção, meu amor, de fazer uma cirurgia mais invasiva, faça uma pré, que você não vai se arrepender, não é, doutora? E é até bem interessante esse ponto, porque a gente pode falar também não só de quem tem a intenção de operar, mas também até de quem tem a intenção de engravidar. Nossa, Preparar verdade. a pele da barriga, a pele da face, porque a gente vai passar por um processo de que a gente não vai conseguir realizar procedimentos durante a gestação, e aquela pele da região do abdômen tende a esticar muito, né? Então ela está preparada para que depois ela consiga retomar o lugar correto, né? E que a gente evite que as estrias apareçam. Assim como na face, durante esses 9 meses a mamãe já repôs o colágeno, já fez o botox, a toxina, já preveniu as ruguinhas e já manteve os contornos em dia. Então depois que ela ganhar o bebê, vai ser muito mais fácil ela retomar os procedimentos e ela vai ganhar o bebê assim plena. Plena. Olha que maravilha, tudo que a gente quer na vida, né? Ganhar depois de um filho estar plena. E muitas, eu falo, as redes sociais hoje nos dão uma visão muito ampla de mulheres belíssimas que têm os seus filhos. E você fala, meu Deus, como que ela conseguiu isso? Ah, será que são aquelas canetinhas, né, injetáveis, que a gente não tá aqui para fazer merchan, propaganda dessas canetinhas injetáveis, enfim. Mas não, gente, aquilo ali é o que a doutora tá falando, é um pré que você pode começar a fazer agora. Você que tem intenção de engravidar ou você que tem intenção de fazer um procedimento mais invasivo, faça primeiro todo esse procedimento, porque aquilo que o doutor falou, se a gente pensar antes, preparar para o futuro, você vai ter um envelhecimento assim, você vai estar plena, bela e absoluta com 60, 70 anos de idade, meu amor. E aí é até interessante a gente citar que essas famosas que a gente vê que ganham bebê e voltam pleníssimas, elas cuidaram de todos os pilares da face, porque quando a gente fala da nossa face, a gente tem várias camadas abaixo dessa pele. Então, cuidaram da qualidade de pele, cuidaram do volume de face, cuidaram da região muscular. Então, como que a gente faz para cuidar de todos os pilares? Botox, toxina para prevenir e tratar ruguinhas, bioestimulador de colágeno, regeneradores, onde a gente mantém a pele viçosa, a pele firme, com uma qualidade, uma pele jovial, e ácido hialurônico, onde vem devolvendo contorno, descanso e não deixando o nosso rostinho derreter e cair. Assim a gente tem a chave, eu falo, para a plenitude do nosso rosto. A gente fala, como a doutora falou, em relação ao rosto, mas é todo um conjunto, né, doutora? É todo um conjunto. É fazer parte disso tudo. E vocês fazendo parte da vida das pessoas. Porque eu digo que hoje existe uma tendência que vem a filha, a mãe, a avó. São gerações, gente, que você acaba ficando dentro aqui, uma grande família. Porque a mãe vai trazendo a filha já engravida, já traz o filho também. Isso vai perpetuando. Vai apertando. E é até interessante que hoje, cada vez mais, a gente vem entendendo a importância de se cuidar desde cedo. Porque é muito mais fácil que a gente mantenha essa beleza do que depois que a gente já sentiu o processo de envelhecimento instalado, a gente voltar atrás desses anos perdidos. Então, se a gente vai fazendo esse gerenciamento, se torna muito mais simples, muito mais fácil esse processo. Doutora, de tudo que você já viu, de todos os estudos que você já fez, o que nós podemos esperar daqui para frente? O que você acha que vem agora de medicina estética? Quais são as novidades? O que vocês enxergam daqui para frente? Perfeito. Hoje a gente percebe que cada vez mais os 50 é os novos 30, o 40 é os novos 20. Então a gente percebe as pessoas se cuidando cada vez mais, cuidando da estética e da saúde como um todo. Porque estar saudável é um todo, é um conjunto, né? Que a gente fala que são 3 pilares:
corpo, alma e espírito. Então, quando a gente cuida de todos os pilares, a gente tá bem como um todo. Então, saúde é estética também, da gente se olhar no espelho, da gente se sentir bem, de se reconhecer, de amar o que a gente vê no espelho. Agora, quando você fala a respeito dessa transformação, o que foi transformador na sua vida? Porque eu vejo, desde a hora que eu cheguei, gente, ela é muito linda. Eu acho que o que vocês estão vendo na televisão não chega a um pedacinho do que essa mulher é linda. Doutora, a transformação, você passou por essa transformação também? Primeiramente, muito obrigada, e sim, passei. Desde muito jovem eu faço e realizo procedimentos, e até é interessante a gente jogar o meu antes, para que a gente veja. Tem o seu antes? Tenho o meu antes e o meu depois. Eu passei por uma grande mudança, e eu falo que não foi só relacionada à estética, mas à minha saúde como um todo. Hoje eu olho no espelho, eu amo, e é sobre autoestima e autoconfiança. Hoje eu tenho autoconfiança de sobra, e está relacionada à autoconfiança e autoestima à nossa saúde diretamente, né? Então eu venho realizando procedimentos onde realça o meu rosto como um todo, e assim eu me sinto muito mais preparada, eu falo, para dar conta do que vier. Não, interessante é isso. Quando você vai numa médica que ela já fez e ela dá o testemunho dela. Olha, eu já fiz, já fiz dessa forma, o que mudou na minha vida e o que mudou na sua vida pessoal, familiar, o que mudou? Eu falo que é um todo, né? Porque quando a gente tá bem autoconfiante, tudo ao redor flui de uma melhor forma, né? E isso não só pra mim, mas nós como um todo. Quando a gente fala da mãe, se a mãe tá bem, ela vai entregar o melhor pros filhos, Verdade. No relacionamento, no trabalho, em todos os âmbitos da vida. Então a vida flui de uma forma mais leve, a gente consegue cuidar de todas as fases da vida, todos os âmbitos da vida de uma melhor forma, né? Porque a gente está bem consigo mesmo. E eu falo que quando a gente está bem consigo, a gente reflete isso, porque a gente reflete o que tem aqui dentro, né? Então, se a gente não tá bem, nada ao redor Exato, tá. é cinza. A gente vê defeito em tudo defeito. no outro, no trabalho, no filho, no relacionamento. Agora, se a gente tá bem, Ah, meu amor, tá tudo o maravilhoso. o Né? resto é resto. Olha, eu vou te dizer, sabe aquela amiga ranzinza que você tem? Fala pra ela dar uma passadinha aqui. Ela precisa de um procedimento. Ela precisa de procedimento. Sabe aquela mãe que não sai do seu pé? Manda ela pra cá. Muda. Sabe você que não arruma namorado, que nada tá bom, meu Deus, o que eu fiz pra vida? Gente, se ame, se cuide. Olha como a doutora... Eu não acredito que a doutora possa algum dia não ser tão linda como ela é hoje, gente. Eu tenho provas, tá, gente? Foi uma transformação enorme que mudou em tudo na minha vida, é incrível. E é até bem interessante a gente citar esse ponto, porque a gente traz grandes transformações como um todo na vida dos pacientes. Então a gente recebe e ouve em consulta histórias lindas de superação, de transformação, onde a paciente saiu de um quadro depressivo, onde a paciente está se reerguendo de um término de relacionamento ou está tentando retomar o relacionamento dela, porque às vezes a autoestima dela tá tão baixa que ela não consegue entregar nada no relacionamento, nada na família. Então ela pega na nossa mão e a gente na mão dela, e a gente se reergue junto, a gente traz essa esperança, a gente traz essa vida de novo, porque a autoestima, ela reflete, né, como um todo. Se a gente tá bem, a gente vai entregar o nosso melhor. Então, a gente traz essa transformação na vida do paciente, é incrível, incrível. Doutora Aline, só tem uma coisa pra te dizer. Ela falou uma palavra linda, gente. Vida. Isso é vida. Às vezes, passando por um momento de tristeza, de depressão, de ansiedade, e você não sabe como sair disso. Às vezes você fala, não, tá assistindo o programa agora, mas tem jeito, não tem jeito sim. Mude, comece agora, dê um passo. Sabe esse telefone que tá aparecendo na sua tela? Liga, marca uma consulta, uma avaliação. Se dê isso de presente. Às vezes você cuida de todo mundo, você que é dona de empresa, você que hoje está sentada em numa cadeira de uma grande empresa, liderando 300, 200, 50, 10 funcionários, 2 funcionários, pensando na vida de todo mundo. E a sua vida? Como está? Então, às vezes a gente chega em casa cansada, muitas vezes as pessoas falam, não tenho tempo de me olhar no espelho. Vou fazer um desafio para você hoje. Se olhe no espelho. Tire tudo, sabe?
Cure-se, cure-se. Tire tudo, tire toda a sua maquiagem, se olhe no espelho. E aí faça essa pergunta: como está a minha vida? E comece a mudar agora, neste exato momento. Se dê isso de presente. Você não vai se arrepender. Você vai mudar tudo que está ao seu redor. Por um único motivo: você vai se sentir forte, empoderada. Isso vale para os meninos também. E a sua vida vai mudar. E a mudança começa agora. Vamos lá? Obrigada, doutora. Eu que Amei agradeço. nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui e agregar também na vida de cada um que assiste, né? Porque às vezes a gente precisa só de uma palavra para o start, para a transformação da nossa vida, né? Vamos dar esse start desse pessoal. Vamos dar esse start. E muitas vezes a gente cuida de tudo, como você falou, dos filhos, do relacionamento, do trabalho, dá conta de tudo. E aí chega em casa, se olha no espelho e não se reconhece, a gente não dá conta de nós. A gente não cuida de nós e cuida só dos outros. Então a gente precisa sim se olhar em primeiro lugar, porque assim a gente vai estar bem e refletir o nosso melhor pro que está ao nosso redor. Tá vendo? Eu tô aqui já. E você? Vem pra cá também. Espero Obrigada, vocês, vai ser um doutora. prazer. E assim, o nosso atendimento é uma experiência única, onde a gente olha com amor, com cuidado, de uma forma única. Cada paciente é único e a gente vai cuidar com muito carinho, entender a dor e trazer aí um realce de autoconfiança e autoestima. Olha, isso aqui é amor, tá vendo? É o que às vezes a gente precisa só disso aqui, ó. De amor, sentir amada e cuidada. Vem pra cá.